Conheçam Kelsey. Ela nasceu no dia 27 de setembro de 1972. Ela era uma mulher de 28 anos que vivia em Connecticut, Estados Unidos. Kelsey foi descrita como uma mulher que amava a natureza, principalmente as praias. Ela era bióloga, adorava caminhar perto do mar, pegar conchas e ouvir o barulho das ondas. Em meados dos anos 90, Kelsey conheceu um homem chamado Matthew. Enquanto os dois estavam em um restaurante, eles ficaram trocando olhares, se aproximaram, começaram a conversar e, segundo ela, foi amor à primeira vista. O que acontece é que nessa época Matthew estava namorando com uma outra mulher, estava até morando com ela, mas assim que conheceu Kelsey, ele terminou esse relacionamento, começou a namorar com Kelsey e então, por volta de 1999, os dois se casaram. Alguns meses após esse casamento, eles compraram um terreno próximo à praia, coisa que Kelsey amou. Enquanto a casa deles estava sendo construída, eles alugaram uma casa bem perto para poder ficar acompanhando toda essa obra. Em abril de 2001, Kelsey acabou descobrindo que estava grávida do primeiro filho. Ela ficou imensamente feliz, contou para o marido, que ficou surpreso, ansioso, mas também ficou muito feliz em saber que seria pai. Parece que Kelsey estava vivendo um momento incrível de sua vida. Ela aparentemente tinha um marido que a amava, tinha uma casa que estava sendo construída num lugar que ela sempre foi apaixonada e também teria seu primeiro filho em poucos meses. Infelizmente, tudo isso mudou porque no dia 25 de maio de 2001, algo aconteceu naquela casa. Em certo momento, na parte da noite, Matthew saiu para resolver algumas coisas, voltou para casa por volta de 7h45, chamou por Kelsey, ela não atendeu e por isso ele começou a caminhar pelos cômodos em busca da esposa. Assim que chegou em um quarto onde eles costumavam guardar algumas coisas pessoais, ele encontrou a esposa amarrada. Ela estava amarrada nos punhos, nos pés e no pescoço também. Percebeu que ela estava inconsciente e por isso ligou para a emergência e pediu que ele chegasse em sua casa o mais rápido possível. Assim que os paramédicos chegaram, eles fizeram de tudo para o coração de Kelsey voltar a bater. Eles conseguiram, a levaram para um hospital e assim ela passou por alguns procedimentos médicos. Enquanto Kelsey estava no hospital, os policiais chegaram à casa do casal. Assim que começaram a verificar a casa, eles notaram que não havia sinais de entrada forçada. Parece que Kelsey ou conhecia a pessoa que entrou em sua casa, ou então simplesmente abriu a porta e essa pessoa entrou, porque não tinha nenhum sinal nem na porta e nem nas janelas. Ao verificar toda a casa, os investigadores ainda perceberam que nada foi remexido nesses cômodos, nada foi roubado ali, e por isso eles focaram somente no quarto que Kelsey foi encontrada. Ao olhar esse quarto, eles encontraram um cofre. Esse cofre estava aberto. Eles então perguntaram para Matthew o que tinha nesse cofre. Matthew falou que ele e a esposa costumavam guardar dinheiro ali, documentos, cartas. Enfim, ele disse que quase não mexia nesse cofre e que quem mexia era a Kelsey. Quando os policiais perguntaram quanto de dinheiro tinha nesse cofre, ele disse que tinha por volta de $1.000 e falou que somente ele e sua esposa tinham a senha desse cofre. Quando os policiais verificaram o cofre por dentro, eles não encontraram os $1.000, acharam somente documentos, cartas e, aliás, ali dentro tinha uma carta que Kelsey escreveu para o marido. Parece que ele nunca tinha lido essa carta. Era uma carta de amor, onde ela dizia que se o marido encontrasse essa carta era porque ela já não estava mais nesse mundo, tinha falecido. E ali ela dizia que o amava demais, pedia que, mesmo que ela não estivesse mais em sua vida, que ele vivesse, seguisse sua vida e que ela sempre estaria com ele. Os policiais, então, acharam tudo isso muito estranho. Eles observaram a forma que Matthew estava agindo, disseram que ele não mostrava nenhum tipo de emoção, que não parecia ansioso, nem angustiado.
e por isso começaram a desconfiar dele. Enquanto ainda estavam nessa casa, os policiais vasculharam cada cômodo. Eles encontraram na sala de estar um baú. Ao abrir esse baú, eles encontraram um livro e nesse livro ensinava como fazer nós em cordas. Achando aquilo muito estranho, já que Kelsey foi amarrada com nós muito difíceis de fazer, os policiais decidiram levar Matthew para a delegacia. Ele então foi interrogado, disse que por grande parte daquele dia ficou com a esposa, que por volta das 7 da noite o irmão ligou para ele, pediu ajuda para levar uma esteira na casa da namorada. Parece que ele pediu ajuda para que eles dois subissem essa esteira pela escada, e assim como a casa dessa mulher não ficava muito longe, Matthew acabou aceitando. Depois disso, ele se despediu de Kelsey, saiu. Quando voltou às 7h45, encontrou a esposa daquela forma, disse que quando percebeu que ela estava amarrada, ele pegou um objeto para cortar as cordas. Depois disso, tentou fazer respiração boca a boca, não viu ela se movimentando de nenhuma forma e por isso ligou para a emergência. Ele falou que ficou muito preocupado, que não sabia quem poderia fazer aquilo com sua esposa, que eles não tinham inimigos e por isso estava muito confuso. Depois de algum tempo, Matthew disse que se lembrou de algo. Ele falou que 3 dias antes do ocorrido, um homem foi até sua casa. Esse homem disse que se chamava Anthony e então começou a conversar com ele. Matthew falou que esse homem disse que estava em um relacionamento com sua ex-namorada, aquela que Matthew trocou para ficar com Kelsey, e esse homem ainda perguntou se Matthew estava devendo dinheiro para essa mulher. Matthew então falou que não estava devendo dinheiro algum para ela, que se ela achava isso deveria ligar para ele para que eles pudessem se resolver. E então aquele homem disse que ele poderia estar enganado, se virou, começou a caminhar. Matthew relatou que tentou falar com ele, mas ele entrou em um carro preto e simplesmente foi embora. Após isso, segundo Matthew, ele foi até a esposa, contou o que tinha acontecido. Quando Kelsey ficou sabendo que um homem estranho foi até sua casa atrás de dinheiro, ela ficou preocupada, assustada, pediu para o marido ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência e assim ele fez. Após falar com um policial, Matthew foi embora daquela delegacia. Parece que no dia seguinte, esse policial foi até a casa da ex-namorada de Matthew. Ao chegar ali, ele conversou com essa mulher, perguntou se Matthew estava devendo dinheiro a ela e aquela mulher disse que sim. Quando o policial perguntou quanto ele estava devendo, aquela mulher disse que era por volta de $1.100, mas enfatizou que não enviou ninguém para a casa do casal. Ela disse que não tinha ideia de quem poderia ter ido lá em busca desse dinheiro, mas que ela não estava envolvida. Após falar com essa mulher, o policial então saiu. Ao sair daquela casa, ele viu um carro preto, anotou a placa, mas ele não continuou investigando. Enquanto ainda estava falando com os investigadores, Matthew disse que esse tal homem que se chamava Anthony deveria ser investigado. Disse que era muito estranho 3 dias antes aquele homem ter aparecido em sua casa atrás de dinheiro e simplesmente do nada sua mulher aparecer dessa forma. Os policiais então continuaram falando por um tempo com Matthew, continuaram desconfiando dele, não acreditaram muito nessa história, mas como não tinham evidências concretas para que ele permanecesse ali, o liberaram. Eles também falaram com o irmão de Matthew para poder comprovar seu álibi. O irmão disse que sim, Matthew foi até a casa da namorada dele para ajudá-lo com a esteira. Disse que seu irmão jamais faria algo ruim contra Kelsey porque ele a respeitava e a amava muito. 3 dias depois, no dia 28 de maio de 2001, os médicos de Kelsey foram até sua família. Assim que começaram a falar com eles, os médicos relataram que já tinham feito de tudo, que Kelsey
nunca mais iria acordar, e por isso a família teve que tomar a difícil decisão, que foi desligar os aparelhos dela. Após isso, Kelsey foi enviada para uma autópsia. Nesse local, os profissionais constataram que, devido à forma que ela foi amarrada, isso impossibilitou que ela respirasse. Parece que quanto mais ela se mexia, menos ela conseguia respirar, e essa foi a causa de seu falecimento. Eles ainda falaram que antes dela ser amarrada, Kelsey ainda recebeu golpes através de força física e que só depois a pessoa que entrou em sua casa a amarrou. Com isso, algumas semanas se passaram, os policiais continuaram as investigações e acabaram descobrindo que Kelsey tinha um seguro de vida. Eles souberam que o único beneficiário desse seguro era Matthew e que meses antes, Kelsey tinha aumentado o valor para $300 mil. Eles então ficaram de olho no marido de Kelsey, disseram que ele estava gastando muito dinheiro, que começou a fazer um tratamento dentário caro e por isso, mais uma vez, o levaram para ser interrogado, já que eles ainda estavam desconfiando muito dele. Ali naquele interrogatório, mais uma vez, Matthew disse que era inocente, falou que não tinha feito nada com sua esposa e por isso o policial pediu que ele entregasse uma amostra de seu DNA. Ele aceitou sem grandes problemas e quando o resultado saiu, se constatou que o DNA de Matthew não era compatível com o DNA encontrado na corda. Por causa disso, ele finalmente foi descartado como suspeito, ficou mais aliviado, ficou frustrado porque os policiais ficaram muito tempo focando nele, mas ficou um tanto aliviado porque percebeu que, enfim, eles poderiam finalmente encontrar a pessoa certa. Depois disso, os policiais decidiram verificar aquele homem que tinha ido dias antes até a casa do casal. Eles então olharam o boletim de ocorrência que Matthew fez. Ao olhar esse boletim, eles encontraram a placa do carro preto, verificaram essa placa e descobriram que ela pertencia a um homem chamado Luiz Antônio. Ao pesquisar esse homem um pouco mais a fundo, os policiais descobriram que ele tinha histórico criminal por roubos, assaltos, brigas e que ele participava de uma gangue perigosa das redondezas. Eles então decidiram novamente falar com a ex-namorada de Matthew. Dessa vez, essa mulher disse que sim, conhecia Luiz Antônio, falou que assim que esse homem soube que Kelsey faleceu, ele pegou as coisas dele, entrou no carro e foi embora para o Missouri. Os policiais então foram atrás dele, o encontraram. Nesse dia, interrogaram Luiz Antônio, ele não negou nada, disse que sim, foi até a casa de Matthew, conversou com ele sobre o dinheiro que ele estava devendo para aquela mulher, mas que quando Matthew disse que não estava devendo dinheiro algum, ele foi embora e o deixou em paz. Os policiais então pediram a ele uma amostra de seu DNA, ele entregou. Assim que o resultado saiu, os policiais ficaram surpresos, porque o DNA que estava na corda também não era compatível com o DNA de Luiz Antônio e por isso ele foi liberado. A partir daí, os policiais começaram a desconfiar muito, decidiram fazer uma investigação interna e descobriram que um policial que estava responsável por coletar as provas na casa de Kelsey estava com o dedo machucado naquele dia. Parece que quando ele foi colocar a corda dentro do saco de provas, o curativo que estava em seu dedo saiu e então alguns vestígios de sangue caíram. Eles então ficaram imensamente frustrados, perceberam que perderam muitas evidências por causa disso, mas continuaram com as buscas pelo culpado. Com isso, anos e anos se passaram, esse caso acabou esfriando porque eles não tinham suspeitos, pistas, evidências, e assim eles não estavam mais tão focados no caso de Kelsey. Mesmo com tudo isso, a mãe dela todos os anos ia até a delegacia, mostrava para eles que tinha alguém que estava ali por sua filha e que ainda queria justiça. 10 anos depois, uma mulher simplesmente foi atrás dos investigadores. Ela disse que sabia quem tinha tirado a vida de Kelsey e por isso eles
pararam e conversaram com ela. Aquela mulher informou que em 2001 era uma adolescente que estava no ensino médio, que em certo momento de 2001 ela e algumas amigas estavam com Luiz Antônio e que durante uma conversa ele contou que tinha tirado a vida de uma mulher que morava em Connecticut. Como o caso de Kelsey estava na mídia e todo mundo sabia quem ela era, aquela menina soube na hora que Luiz Antônio estava falando de Kelsey, mas informou para os investigadores que não os procurou nessa época porque ela tinha receio do que Luiz Antônio poderia fazer com ela. Quando os investigadores a questionaram sobre por que ela estava contando tudo naquele momento, ela disse que soube que finalmente Luiz Antônio foi preso, parece que ele foi julgado por porte ilegal de armas e que só ia sair em 2025. Ao saber disso, ela contou que criou coragem, queria tirar aquele peso de sua consciência e por isso procurou os investigadores. Após isso, os policiais entraram em contato com as outras mulheres que estavam com ela em 2001. Essas mulheres contaram a mesma história e assim eles tiveram certeza que Luiz Antônio era o homem que eles sempre procuraram. Eles então foram atrás dele, como eu falei, ele já estava preso. Assim que começou a falar com a polícia, Luiz confirmou que sim, foi até a casa de Kelsey, disse que ao chegar ali, ele roubou o dinheiro que estava no cofre, a amarrou, mas que nunca teve a intenção de tirar a vida dela. Ele disse que só ficou sabendo disso dias depois e que por isso ele foi embora, mas que essa nunca foi sua intenção. Os policiais não acreditaram nele, principalmente Matthew. Ele não acreditou, ele disse que aquele homem queria sim tirar a vida de sua esposa, porque quando ele chegou e a encontrou daquela forma, ele percebeu que aquela amarração era muito certeira e que a pessoa que a fez sabia muito bem o que iria acontecer. Após tudo isso, alguns meses se passaram. Em 2013 aconteceu o julgamento de Luiz Antônio e ali a mãe de Kelsey foi ouvida. Ela disse: 12 anos atrás você tirou a vida da minha filha e a vida do meu futuro neto. Essa é uma dor que nunca cura. Eu não posso te perdoar. Nunca. Ainda no tribunal, Matthew também foi ouvido e disse: uma nuvem escura paira sobre a minha cabeça há 12 anos. Matthew ainda disse que ficou com sua saúde debilitada após perder a esposa, relatou que entrou em uma depressão profunda, que não conseguiu se concentrar mais, que teve uma batalha de 11 anos contra o álcool e que sua saúde e finanças nunca mais foram as mesmas. Matthew continuou: minha esposa era um ser humano doce, gentil e amoroso. Ela estava ansiosa para ser mãe e eu estava ansioso para me tornar pai. Kelsey se foi para sempre e eu sentirei a falta dela para sempre. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Luiz Antônio se declarou culpado, fez um acordo e recebeu 20 anos de prisão. Ele primeiro vai cumprir sua primeira sentença até 2025, depois será enviado para Connecticut para cumprir sua sentença pelo caso de Kelsey e só terá direito à liberdade condicional quando tiver mais ou menos 73 anos. Ao final do julgamento, Matthew disse que não ficou feliz com a sentença, disse que Luiz Antônio deveria receber prisão perpétua porque ele teve sim a intenção de tirar a vida de sua esposa. Sobre Matthew, parece que ele nunca se casou novamente. Após o ocorrido, ele se mudou porque muitas pessoas ficaram sabendo que a polícia suspeitou dele e ele queria fugir daqueles olhares de julgamento. Matthew tem esclerose múltipla, uma doença que foi diagnosticada logo após o casamento entre ele e Kelsey, mas que piorou após o estresse de perder a esposa. Uma coisa importante que eu preciso dizer a vocês é que, posteriormente, a polícia informou que Luiz Antônio contou a eles que a ex-namorada de Matthew o levou até a casa do casal no dia que ele conversou com Matthew e no dia que ele tirou a vida de Kelsey. Ele disse que foi ela que dirigiu o carro e que também era culpada. Ao falar com jornalistas, os investigadores disseram que, infelizmente, isso não era evidência suficiente para apresentar a acusação contra essa mulher e por isso ela nunca foi indiciada, pelo menos até agora. O investigador disse:
Esse caso está encerrado, mas ainda estamos procurando informações sobre o envolvimento dessa mulher. Se encontrarmos, com certeza prosseguiremos com as acusações contra ela e ela também será presa. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. O que você acha? Você acredita que a ex-namorada de Matthew está envolvida nesse caso ou que Luiz Antônio agiu sozinho? Eu quero muito saber o que vocês acharam disso, tá? Queria também pedir que, por favor, você não saia daqui sem deixar o seu like. É de graça e não custa nada e você ainda me ajuda muito. Se você está assistindo pela televisão e não sabe como deixar, entra rapidinho pelo celular, vai levar 10 segundos, deixa o like que isso vai fazer toda a diferença para mim. É só deixar o like e sair, não tem problema, tá bom? Também compartilhe o conteúdo nas suas redes, todas as redes que você quiser, ou então só copie o link de compartilhamento, porque eu acho que isso também influencia no engajamento, tá bom, gente? Agradeço do fundo do meu coração a quem sempre está aqui assistindo os vídeos, vendo se tem vídeo novo, assistindo vídeos anteriores que já assistiu. Eu agradeço muito, muito mesmo a cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, se cuidem sempre, fiquem de olho sempre e até o próximo vídeo.